Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leone falando. Bem-vindos à aula 02 do curso de Química Inorgânica. Eu abri essa estrutura aqui. Que ligante é esse aqui? Ó, dois nitrogênios, dois carbonos. Que ligante é esse? Esse grupo aqui, ó, CH2, outro grupo CH2, conectados, cada carbono conectado a um grupo NH2. Essa aí é etileno de amina, certo? Etileno de amina. Então, nós já falamos em aulas anteriores que a etileno de amina, ela tem dois nitrogênios, sendo que esses dois nitrogênios podem atuar como grupos doadores de elétrons. Portanto, aptos a complexar um centro metálico, que neste caso está sendo representado pela letra X. Então, X aqui representa o centro metálico. Como nós temos dois átomos doadores, ou dois grupos doadores, coordenando um centro metálico, nós dizemos que a etileno de amina, nesse caso, está se comportando como um ligante bidentado. Certo, pessoal? Então, a etileno de amina está complexando o centro metálico X. E nós já falamos também, mas não faz mal, recordar é sempre bom, que quando nós temos que o ligante, ao complexar o centro metálico, fecha um ciclo, nós dizemos que estamos diante de um anel quelato. Veja você, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olhando para o ligante, para a cadeia, né, para a cadeia principal aqui do ligante etileno de amina e o centro metálico, um ciclo foi fechado, um anel de 5 membros foi estabelecido. Este anel é conhecido como quelato ou anel quelato, certo? Pessoal, aqui eu omiti os átomos de hidrogênio para que fique melhor nós visualizarmos. Eu deixei aqui somente os membros do anel quelato, que são os dois carbonos da etileno de amina e os dois átomos de nitrogênio que estão coordenando o centro metálico X. Só deixei a cadeia principal. Então, outra coisa que eu fiz aqui, eu inseri um plano médio descrevendo este anel. É fácil notar que este anel não é plano, não é verdade? Os átomos não estão alinhados em um plano comum. Ainda assim, eu posso definir um plano médio, mas nós vemos perfeitamente que este anel não é plano. Tudo bem até aqui? Eu agora vou exibir os hidrogênios novamente. Pronto. Inserindo os hidrogênios, mas eu mantive aquele plano médio descrevendo o anel quelato. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, que nós podemos agrupar todos os hidrogênios deste complexo em dois grupos, os hidrogênios axiais e os hidrogênios equatoriais. Os hidrogênios axiais, eles formam um ângulo de aproximadamente 90 graus com o plano médio do anel. E os hidrogênios equatoriais, eles não formam esse ângulo de aproximadamente 90 graus com o plano médio do anel. De certa forma, esses hidrogênios equatoriais, eles concordam mais com o plano médio do anel. Então vamos lá. Primeiro, eu vou selecionar os hidrogênios axiais, aqueles que fazem um ângulo aproximadamente igual a 90 graus com o plano médio do anel. Nós podemos ver aqui facilmente que este hidrogênio é um hidrogênio axial.
Afinal, ele faz um ângulo de aproximadamente 90 graus, ou seja, ele está aproximadamente perpendicular ao plano médio do anel. Outro hidrogênio axial que nós podemos perceber seria esse outro hidrogênio aqui. Então, este hidrogênio é um hidrogênio axial e esse hidrogênio aqui também é um hidrogênio axial. Certo? Até aqui, para dar uma facilitada na nossa vida aqui, eu omiti os hidrogênios ligados ao nitrogênio. Como vocês vão ver posteriormente, somente os hidrogênios ligados ao carbono é que vão interessar para o que vem depois, certo, pessoal? Então, nós já identificamos aqui que este hidrogênio é um hidrogênio axial e este outro hidrogênio aqui também é um hidrogênio axial. Faz um ângulo de 90 graus com o plano médio do anel, aproximadamente, né, 90 graus. E os outros dois hidrogênios que restaram são os hidrogênios equatoriais. Eles estão aproximadamente paralelos com o plano médio do anel. Aproximadamente, certo, pessoal? Não é exatamente, já que nem o anel é plano, tá? E nem esses hidrogênios estão paralelos ao plano médio do anel, e sim aproximadamente paralelos ao plano médio do anel. Ou, se preferir, o plano médio do anel, se você expandir ele, aproximadamente contém os hidrogênios equatoriais. Então, acabamos de ver que é possível classificar os hidrogênios do anel quelato em dois grupos principais: os hidrogênios axiais e os hidrogênios equatoriais, sendo que os hidrogênios axiais são perpendiculares ao plano médio do anel e os hidrogênios equatoriais, eles são aproximadamente paralelos ao plano médio do anel. Por que isso tudo? Porque eu quero mostrar para você agora que existem duas configurações possíveis para os anéis quelatos: a configuração delta e a configuração gama. Desculpa, é lambda, né? Configuração delta e configuração lambda. São essas as duas configurações possíveis para os anéis quelatos. Note que essas duas configurações, se você imaginar um espelho aqui no meio, essas configurações, elas são as imagens especulares uma da outra. Se você imaginar o espelho aqui no meio, esta configuração é a imagem desta configuração aqui. E vice-versa, certo? Então, essas são as duas configurações possíveis para os anéis quelatos: a configuração delta e a configuração lambda, sendo que as mesmas são imagens especulares uma da outra. A diferença entre elas está exatamente nessa questão do posicionamento entre o hidrogênio axial, o posicionamento do hidrogênio axial e do hidrogênio equatorial em cada uma das duas configurações. Lembrando que é perfeitamente possível uma configuração ser convertida na outra. Afinal, essas ligações elas têm uma certa mobilidade. Esses ângulos podem se deformar e uma configuração ser convertida para a outra. Como já citado anteriormente, os anéis quelato eles variam em tamanho, de acordo com o número de membros que entram na constituição daquele determinado anel. Se nós pegarmos aqui uma molécula bem simples, ó, de oxigênio, isso aqui, né, nossa famosa molécula O2, e se cada um desses átomos de oxigênio estiver coordenando um centro metálico, nós teremos, por exemplo, um anel quelato o menor possível, né? Afinal, um anel, o menor tamanho possível para um anel são 3 membros. Então, nós teríamos um anel quelato de 3 membros. Se nós pegarmos o ligante carbonato, sendo que esses dois oxigênios aqui estivessem coordenando um centro metálico,
nós teríamos então um anel quelato de 4 membros. Como esse ligante aqui, o oxalato, ele já apareceu para a gente anteriormente. Se esses dois oxigênios aqui estiverem coordenando um centro metálico, portanto, é o ligante oxalato coordenando um centro metálico, nós teríamos um anel quelato de 5 membros. Se nós pegarmos o malonato, nós teríamos o malonato coordenando o centro metálico, nós teríamos um anel quelato de 6 membros. Já o succinato, que é um anel maior não, desculpa, um ligante maior, que tem um número maior de átomos de carbono na sua cadeia, caso esses dois oxigênios estiverem coordenando um centro metálico, nós teríamos um anel quelato de 7 membros. E isso aqui não para aqui, pessoal. Podemos ter anéis quelatos com um número maior de membros. Tudo depende do quê? Do ligante. Tudo depende do ligante. Outro detalhe aqui a se observar, que todos esses ligantes aqui, nesta imagem, comportam-se como ligantes bidentados. Afinal, tais ligantes estão coordenando o centro metálico usando dois átomos doadores. Então, todos esses ligantes aqui mostrados, eles estão se comportando como ligantes bidentados, formando anéis quelatos de diversos tamanhos. Tudo dependendo do tamanho da cadeia do ligante. Falando agora um pouco sobre a estabilidade dos anéis quelato, um comparativo entre a estabilidade do complexo contendo anel quelato e o tamanho deste anel quelato. Para a gente analisar esse gráfico aqui, nós temos que relembrar alguns conceitos envolvendo o equilíbrio químico. Isso aqui, essa representação, esse símbolo aqui, essa simbologia, indicaria um metal carregado positivamente em uma solução, certo? Então seria os íons, os cátions do metal de interesse. L representa um ligante qualquer. Então, a reação entre o cátion metálico e o ligante vai levar à formação do complexo em questão. Aqui estou partindo do princípio que esse ligante é uma espécie química neutra. Portanto, a carga do complexo formado será igual à carga do cátion metálico inicial, antes da reação de complexação. Eu posso escrever a constante para este equilíbrio. Como eu disse no prefácio desse curso, eu parto do princípio que você já teve acesso ao conteúdo de equilíbrio químico. Então, a constante para este equilíbrio aqui, porque a reação de complexação ela vai em um sentido, mas esse ligante também pode ser movido. Mas como acontece com a maioria dos metais de transição, essa reação de complexação ela é extremamente favorecida termodinamicamente falando. Então, eu chamo aqui de K1, por que K1? Que seria a primeira complexação, ok? Porque um metal ele tem disponível vários sítios de coordenação normalmente. E pode acontecer de entrar um segundo ligante coordenando este metal, mesmo que ele já tenha um ligante coordenado a ele, entende? Igual aqueles primeiros exemplos que nós vimos. O ferro tinha 6 moléculas d'água coordenando o cátion ferro 3. Então, pode acontecer de primeiro entrar uma molécula d'água e depois entrando as outras em sequência. Isso é perfeitamente possível. Então, por isso eu chamo aqui de 1. Por que K1? É a primeira reação de complexação que nós estamos analisando. Então, a constante para este equilíbrio aqui seria dessa forma aqui, como está escrita, a concentração do complexo
sobre a concentração das espécies químicas individuais. Essa constante aqui, ela leva o nome especial de constante de formação do complexo em questão ou constante de estabilidade do complexo em questão. Então, note, quanto maior o valor dessa constante, mais estável é o complexo formado. Por quê? Porque nós teríamos que a concentração do complexo em solução seria maior do que as concentrações dos participantes que deram origem ao complexo em questão. Então, quanto maior essa constante de equilíbrio, é um indicativo de maior estabilidade para o complexo formado, significando que constantes com elevado valor significa que a reação de complexação é muito favorecida termodinamicamente falando. Na sequência, nós vamos analisar o que esse gráfico aqui quer mostrar. Inicialmente, nós vemos que a escala do gráfico é logarítmica. Por que isso? Normalmente, as constantes de formação dos complexos, ou ainda a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, a constante de estabilidade dos complexos, elas são muito grandes, são valores bem significativos. Então, fica mais fácil, mais informativo a gente utilizar o logaritmo das constantes, ao invés das constantes propriamente ditas. Então, o que esse gráfico está mostrando aqui? Já falamos então da escala logarítmica e no eixo horizontal. O que nós temos aqui? Nós temos diversos metais de transição, sendo que esses metais de transição compõem a primeira série de transição da tabela periódica. Então, como nós vimos anteriormente, vários ligantes, o oxalato, o malonato e o succinato. O oxalato, quando complexa um metal, normalmente ele forma um anel quelato com 5 membros. O malonato, 6 membros. Succinato, 7 membros, como nós vimos anteriormente. Então, esse gráfico aqui, ele relaciona os valores do logaritmo da constante de formação ou constante de estabilidade para esses diversos metais de transição e os seus respectivos ligantes. Então, nós temos aqui que bolinha representam os valores do logaritmo da constante de formação ou constante de estabilidade dos complexos para cada um desses metais, usando qual ligante? O oxalato. Losango representa os complexos formados com o malonato e os quadradinhos representam os complexos formados com o ligante succinato. Então veja que para todos os metais, vamos pegar aqui, por exemplo, primeiro o manganês. Nós observamos que o ligante oxalato, o complexo formado com o ligante oxalato, ou seja, 5 membros, o anel quelato de 5 membros, no caso do manganês, é o mais estável, termodinamicamente falando, para todos os demais complexos deste mesmo metal manganês. Então, nós observamos aqui que o anel quelato, o complexo formado com oxalato, o qual tem 5 membros, ele é mais estável do que o complexo envolvendo também o manganês, no caso do malonato, que é mais estável ainda do que o succinato. Conclusão: para os complexos de manganês, qual o tamanho do anel quelato é mais estável? Anel de 5 membros, o anel formado com o ligante oxalato. Então, quanto mais para cima no gráfico, mais estável é o complexo em questão. Mais estável é o complexo em questão relacionado com o tamanho do anel quelato formado. Vamos pegar aqui, você pode pegar qualquer metal, ó. Pega, por exemplo, o cobre.
no caso do cobre, o anel, o complexo formado com o ligante succinato, o qual tem 7 membros, veja que a estabilidade é menor quando esse mesmo cobre, esse mesmo cátion cobre, é complexado pelo malonato, a estabilidade é um pouco maior, e quando o mesmo cobre é complexado com ligante oxalato, a estabilidade é maior ainda. Conclusão geral que esse gráfico aqui mostra para a gente. Os complexos envolvendo anéis quelatos de 5 membros, que é o caso do ligante oxalato, os complexos metálicos envolvendo anéis quelatos de 5 membros são normalmente os mais estáveis. Pessoal, agora eu queria falar um pouco sobre as geometrias dos complexos. Na verdade, é mais apropriado dizer, na minha opinião, geometria de coordenação. Porque para falar da geometria de coordenação, você tem que olhar para o centro metálico. Então, o arranjo geométrico proporcionado pela coordenação dos ligantes ao centro metálico é o que define a geometria de coordenação, ou também chamada geometria do complexo em questão, mas eu prefiro falar geometria de coordenação. Então, para definirmos a geometria de coordenação, você tem que olhar para o centro metálico. Existem diversas geometrias de coordenação possíveis, mas aqui nós vamos nos limitar em falar sobre apenas algumas. São elas a geometria linear, a geometria tetraédrica, a geometria quadrado-planar, a geometria bipiramidal trigonal e a geometria octaédrica. Aqui nós temos alguns exemplos dessas geometrias. Vamos começar por esse complexo de prata aqui. Na verdade, prata mais. São duas moléculas de amônia coordenando o centro metálico de prata, uma amônia de cada lado, formando um ângulo de 180 graus entre as ligações coordenadas. Nós temos aqui o exemplo de um complexo que apresenta uma geometria de coordenação linear. Aí eu te pergunto, por que essa carga positiva aqui? Lembre-se, o ligante amônia, melhor dizendo, os ligantes amônia, eles são ligantes que não apresentam a carga elétrica. Portanto, essa carga positiva, ela é devido o cátion prata mais já ser coordenado com esta carga. Então, essa carga total do complexo, na verdade, ela é proveniente do cátion prata, que está sendo coordenado pelas duas moléculas de amônia. Portanto, nós temos aqui uma geometria de coordenação linear. Agora, olhando para este exemplo aqui, nós temos 4 ligantes cloreto coordenando o centro metálico de platina, formando uma geometria que nós a chamamos de quadrado planar. Complexos quadrado-planares ou complexos que apresentam geometria de coordenação quadrado-planares são muito comuns na química de coordenação. Mais alguns exemplos. Aliás, antes da gente partir para o próximo exemplo, vamos dar uma olhada o porquê dessa carga 2-. Por que que essa carga total do complexo ela é 2-? Porque esse centro de platina ele apresenta carga 2+. O centro de platina aqui neste caso apresenta duas cargas positivas. Você deve se lembrar que cada ligante cloreto carrega consigo uma carga negativa. Portanto, nós temos duas cargas positivas contra 4 cargas negativas, o que resulta em duas cargas negativas totais para este complexo quadrado planar. Então, devido à geometria ser quadrado planar, todos os átomos estão no mesmo plano. Próximo exemplo é um complexo tetraédrico.
Um exemplo que eu posso citar para vocês é esse complexo de níquel, sendo a geometria de coordenação tetraédrica. O centro de níquel aqui, ele apresenta a carga 2+. Da mesma forma que no exemplo anterior, nós temos 4 cloretos coordenando o centro metálico de níquel, proporcionando uma carga total 2 menos, duas cargas negativas totais para esse complexo tetraédrico de níquel. Próximo exemplo, apareceu desde a nossa primeira aula aqui do curso de Química Inorgânica, seria esse complexo com geometria de coordenação octaédrica, centro metálico de níquel também, duas cargas positivas para o centro metálico de níquel. Como os 6 ligantes água são neutros, a carga total do complexo é 2, duas cargas positivas, sendo um reflexo da carga 2+ do centro metálico de níquel. Então está aqui um complexo octaédrico, nenhuma novidade, já que nós tínhamos apresentado para vocês vários complexos, apareceu já algumas vezes, complexos com geometria de coordenação octaédrica. Posso mostrar para vocês também, de forma um pouco mais interativa aqui nesse software, isso aqui seria um complexo linear, tá? Todos os 3 átomos estão alinhados. Posso mostrar outras geometrias para vocês aqui também. Vamos lá, vamos pegar esse complexo aqui, ó, quadrado planar. Vejam, percebam que todos os 5 átomos, ou seja, todos os átomos do complexo, eles estão no mesmo plano, geometria quadrado planar. Vou pegar outros exemplos aqui. Tá aqui, essa geometria já é bastante conhecida por nós, estudantes de química, né? Geometria tetraédrica, afinal, você está acostumado aí com a química do carbono, os carbonos tetraédricos, lá na química orgânica. Então, esse aqui é um complexo tetraédrico. Aqui eu tenho um exemplo de um centro metálico de ferro sendo coordenado por 5 ligantes CO. Lembra? Ligante CO, monóxido de carbono. E neste caso, nós temos uma geometria de coordenação do centro metálico chamada de bipirâmide trigonal ou geometria bipiramidal trigonal, certo? Seriam duas pirâmides de base trigonal unidas por uma das faces, tá? Então tá aí. Geometria bipiramidal. Seria interessante a gente ir se habituando um pouco com a nomenclatura dos complexos de coordenação. Vamos começar com esse aqui, que a gente já está bem acostumado com ele. Os ligantes água, para fins de nomenclatura nos compostos de coordenação, são conhecidos como ACO. Então, esse aqui, o nome desse complexo seria hexaaco níquel 2. Então, hexaaco, porque são 6 ligantes água, níquel 2, porque o centro metálico, na verdade, é um cátion com carga 2, duas cargas positivas. Os ligantes amônia são conhecidos para fins de nomenclatura como amino. Então, diamino, porque são 2 ligantes amônia, então diamino prata mais. Diamino prata mais. Aqui, os ligantes cloreto, para fins de nomenclatura, são conhecidos como cloro. Então, 4 ligantes cloro, tetracloro níquel 2. Tetracloro níquel 2, porque o cátion, sendo coordenado aqui pelos 4 ligantes cloreto, é o níquel 2.
Aqui, isso aqui é a platina 2, então é tetracloroplatina 2. Outras formas de promover aí a nomenclatura desses compostos são possíveis também. Eu não pretendo, assim, gravar uma aula, um conteúdo para vocês envolvendo só nomenclatura. Eu prefiro que isso seja mais diluído ao longo do curso, ok? Gostaria de comentar um pouco, além da nomenclatura desse complexo aqui de geometria de coordenação bipiramidal trigonal, alguns detalhes importantes. Os ligantes CO, famoso monóxido de carbono, para fins de nomenclatura são conhecidos como carbonil, certo? Então são cinco ligantes carbonil complexando o centro metálico de ferro. E um detalhe muito importante aqui é que o ferro, neste caso, apresenta estado de oxidação zero, carga zero. A gente está acostumado na química geral, quando a gente estudou eletroquímica e outros conteúdos mais lá na química geral, a gente lidava ou com ferro 2 ou com ferro 3, não é verdade? Nós temos também o ferro no estado metálico, que é estado de oxidação zero, né? Imagina aí uma barra de ferro, por exemplo. Se ela não está oxidada, o estado de oxidação do ferro ali é zero. Mas, em termos de compostos, né, substâncias químicas, a gente está acostumado com o ferro 2 ou o ferro 3, sendo o ferro 3 muito mais estável nas condições ambientes, já que o ferro 2 facilmente perderia um dos seus elétrons para formar o ferro 3, né, devido àquela questão dos potenciais padrão de redução. Bom, o ferro aqui, então, ele tem estado de oxidação zero. Os ligantes carbonil são ligantes bons para estabilizar metais em baixo estado de oxidação, como é o caso do ferro aqui, estado de oxidação zero. Então, como ficaria o nome deste composto aqui? São cinco ligantes carbonil, portanto, seria o pentacarbonil ferro zero. Então, estamos diante aqui do pentacarbonil ferro zero. Queria dizer para vocês nesse momento que várias outras geometrias de coordenação são possíveis para os complexos, os compostos de coordenação. Não é o objetivo aqui esgotar as possibilidades. No decorrer do curso, podem aparecer outras geometrias das que não foram, sendo que essas mesmas que podem aparecer não foram tratadas aqui neste tópico desta aula. Então, à medida que forem surgindo novos exemplos, novos casos, nós vamos comentando, tá? O objetivo aqui é ter uma noção geral sobre a geometria de coordenação dos compostos. Aqui eu coloquei esse outro exemplo para a gente discutir sobre alguns detalhes nessa representação que vão aparecer aí muito no decorrer do curso e para a gente ir se acostumando com diversas notações possíveis. Novamente aqui eu tenho um centro metálico de níquel 2, o cátion níquel 2. Só que desta vez aqui, diferente do habitual que nós vimos anteriormente, nós temos uma, duas, três, quatro moléculas d'água coordenando o centro metálico de níquel, sendo que as duas moléculas d'água que ficavam aqui anteriormente foram substituídas por um único ligante, uma única molécula de um ligante. Que molécula é essa? É importante salientar que aqui os hidrogênios foram omitidos, certo? Esse nitrogênio aqui teria ligado a ele dois hidrogênios, a mesma coisa, esse nitrogênio aqui teria ligado a ele mais dois hidrogênios. Nessa pontinha aqui nós temos um átomo de carbono com dois hidrogênios. Aqui, outro átomo de carbono com dois hidrogênios. Portanto, os hidrogênios foram omitidos para simplificar a representação. Estamos diante de qual ligante?
Isso mesmo, a etileno diamina. Nomeando esse composto aqui, como ficaria? Seria tetra-aco etileno diamino níquel 2. Novamente, tetra-aco etileno diamino níquel 2 seria o nome deste complexo. Inicialmente, se eu tivesse o hexa-aco níquel 2 e quisesse chegar via reação química neste complexo aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar o complexo em questão, o hexa-aco níquel 2, em contato com quantidade suficiente, evidentemente, em solução com os ligantes etileno-diamina. Aí o que iria acontecer? Um ligante etileno-diamina ia substituir as duas moléculas d'água que anteriormente ficavam aqui. Portanto, seria uma reação de troca de ligantes. Eu abri aqui novamente o hexaaco ferro 3 para chamar a sua atenção para o que eu quero dizer com geometria de coordenação. E lembra que eu disse anteriormente que era para você olhar o arranjo, como que a coordenação está se dando, as ligações coordenadas estão se dando, se arranjando ali ao redor do centro metálico. Porque se você olhar de longe a estrutura dessa molécula aqui, que figura é essa? Eu sei lá que figura é essa, né? Se nós olharmos o todo, dá uma figura muito complexa. Nem sei se essa figura aqui, não sei te dizer que figura seria essa. E se é que isso tem um nome, né? Mas se você olhar para toda a estrutura, é complicado. Mas se você olhar somente para o centro metálico, as ligações coordenadas, ou seja, a coordenação ao centro metálico, você nota prontamente que a geometria ao redor do centro metálico é a geometria octaédrica. Não é verdade? Abri aqui novamente, nem sei se esse complexo aqui já apareceu para gente, mas que ligantes são esses aqui? Isso aqui é o oxalato. Isso é uma molécula oxalato. Na verdade, é um ânion, né? O ânion oxalato. Então, note que coordenando o centro metálico de ferro, nós temos três ligantes oxalato. São três ligantes oxalato, e se nós olharmos para o centro metálico, a geometria também é octaédrica ao redor do centro metálico, porém é um octaedro que não é perfeito, é um octaedro distorcido, justamente devido ao tamanho e geometria dos ligantes oxalato. Então, não esperem compostos reais, estruturas reais obtidas via raio-x, que eu vou falar depois sobre isso, ser assim um octaedro perfeito, uma geometria bipiramidal trigonal perfeita. Existem distorções, certo? Então, tenha isso em mente. E vamos dar uma olhada aqui mais de perto nessa estrutura. Então, ó, veja que são três ligantes oxalato complexando, ou seja, coordenando o centro metálico de ferro. E o centro metálico, a geometria de coordenação neste caso, é a geometria octaédrica também, embora seja um pouco distorcida. Veja que no exemplo anterior nós tínhamos um octaedro mais perfeito ao redor ali do centro metálico de ferro. E não é o caso aqui neste momento, certo? Outra coisa que eu queria comentar neste momento. Note que cada ligante oxalato está coordenando o centro metálico de ferro via dois átomos doadores. Um átomo doador de um par de elétrons, outro átomo doador, outro par de elétrons. Então nós temos que os ligantes oxalato, neste caso, eles estão comportando-se como ligantes o quê? Bidentados. Só para relembrar isso aí. Outro detalhe a se observar
sobre esses ligantes bidentados, em especial nesse caso aqui, os oxalatos, etileno diamina, também ocorre isso, é que os sítios de coordenação que os ligantes estão usando para coordenar o centro metálico, no caso da etileno-diamina, no caso do oxalato aqui, note que esses sítios de coordenação, eles têm que ser adjacentes. Não é possível para o ligante oxalato coordenar sítios ao redor do centro metálico que estejam distantes. É uma questão de impedimento físico mesmo, o tamanho do ligante oxalato. Note que os sítios de coordenação que o oxalato usa para coordenar o centro metálico são sempre sítios adjacentes, ó, um do lado do outro. Ó, um do lado do outro. A mesma coisa aqui, ó, um do lado do outro. Não é possível para o ligante oxalato coordenar um sítio aqui embaixo e essa mesma molécula, o outro dente do ligante, digamos assim, coordenar o outro sítio lá em cima, lá longe. Não, isso não é possível. Os sítios de coordenação eles têm que ser adjacentes. Estou falando de quem? Do oxalato e da etileno-diamina, certo? Você pode ter ligantes com cadeia carbônica maior, que daí seria possível coordenar centros, os sítios não adjacentes ao redor do centro metálico. Queria dizer para vocês que o programa que eu estou usando para abrir as estruturas, interagir com as estruturas dos compostos que eu tenho apresentado para vocês é o KenCraft. Esse KenCraft, ele é pago. Eu estou usando uma versão free de 150 dias. O software permite que você utilize ele por 150 dias sem pagar nada. Se você der uma olhada aqui, tem versões, me parece que livre. Tem sim, ó. É uma versão livre com recursos reduzidos, evidentemente, e você pode estar dando uma olhada. Já essas estruturas aqui, eu desenhei as mesmas num, num software chamado Marvin Sketch. Ele é livre, tá? Você faz o download, você obtém uma licença para usar esse programa e você pode renovar essa licença a cada 3 meses, sem problema nenhum. É possível. Você tem que aprender a mexer, né? Eu fiquei um tempinho ontem aprendendo a desenhar essas estruturas. Já tinha usado há muitos anos atrás, mas precisei relembrar muita coisa. Então fica bem legal você fazer relatórios quando estiver fazendo a química inorgânica experimental. Você consegue desenhar umas estruturas bem legais. Isso aqui eu fiz tudo no Marvin Sketch. Ó, todas essas estruturas foram desenhadas lá no Marvin Sketch. Talvez a palavra geometria, ou mais precisamente geometria molecular, acompanha você desde o início dos seus estudos em química. Como é que a gente sabe a geometria de um composto? Alguém já viu uma molécula? Evidentemente não. Então, como que a gente pode afirmar que determinada molécula é angular, que determinada molécula é linear, ou que determinada geometria de coordenação é octaédrica? Na verdade, nós podemos determinar a geometria de uma molécula por métodos indiretos. E um destes métodos é a difratometria de raios-x, aplicada a monocristais. O que seria um monocristal? É um cristal que cresce sozinho, sem cristais grudados a ele. Então, é um cristal que se desenvolve, que cresce sozinho. Usando essa técnica de fratometria de raio-x, é possível a gente determinar o arranjo tridimensional dos compostos.
ângulos de ligação, bem como comprimentos dessas ligações. Se eu estou falando de arranjo tridimensional dos compostos, então eu estou falando em geometria de moléculas, geometria de compostos de coordenação. E se eu te dissesse que essa técnica de fratometria de raio-x ajudou a elucidar a estrutura do DNA. Você já deve ter ouvido falar nas suas aulas de biologia que a estrutura do DNA apresenta duas cadeias em formato de hélice. Esta imagem aqui é uma imagem que mostra o resultado da difração de raio-x em uma amostra de DNA. Essa outra imagem aqui também é obtida via computador, onde o software interpreta os padrões de interferência na difratometria de raio-x. Aí o resultado é a geometria de uma molécula, é a estrutura tridimensional do composto que está sendo investigado. Se eu dissesse para você que usando a difratometria de raio-x é possível nós determinarmos neste complexo aqui, quem é esse complexo? É o hexacarbonil tungstênio. Nós podemos determinar via técnica de difratometria de raio-x que a distância entre o carbono e o oxigênio de um dos ligantes carbonil é 1,155 angstrom. Isso é muito pequeno, é uma distância muito pequena. Porém, a técnica de fratometria de raio-x ela é poderosa o suficiente para sondar distâncias tão pequenas como esta aqui. Outra distância que é possível determinar usando essa técnica, que um dos carbonos fica a uma distância de aproximadamente 2 angstroms do tungstênio. Outro detalhe importante, olhando para essa imagem, a gente nota que este ângulo aqui, usando os nossos conhecimentos de geometria molecular, nós chutaríamos e até pela questão visual, que esse ângulo entre essa ligação aqui do carbono-oxigênio, aquela ligação de lá entre carbono e tungstênio, seria 180 graus. E essa técnica, a difratometria de raio-x, permite nós sondarmos o ângulo dessa ligação, que inclusive é 179 graus e 20, ou seja, muito próximo do esperado de 180. Lembra das suas aulas de física? Difração é o fenômeno de interferência entre ondas que atravessam um determinado local do espaço. Sendo que essas interferências podem ser construtivas ou destrutivas, sendo que a interferência construtiva leva a um aumento na intensidade da onda. Já a interferência destrutiva leva a redução na intensidade das ondas. Vou mostrar agora para vocês um vídeo, é uma introdução a mais ou menos como que a técnica funciona e instrumentação relacionada, tá? Nós não vamos entrar em detalhes sobre essa técnica, até porque difração de raio-x, difratometria de raio-x, aplicada a monocristais, é uma técnica bastante complexa, tá? Que está totalmente fora do escopo do nosso curso introdutório de Química Inorgânica. Então, curtam aí o vídeo. Eu vou fazendo comentários no decorrer do vídeo. Ó, difração de monocristal. Vou pausando e fazendo alguns comentários, tá? Aqui, isso aqui é como coletar dados de difração para monocristais. Então aqui o pessoal faz uma rápida introdução sobre quais são as informações que você extrai da difratometria de raio-x aplicada a monocristal. Então é o arranjo tridimensional que você vai obter, ângulo de ligação, comprimento de ligação, enfim. Aqui o que está sendo mostrado é o seguinte, que você precisa fazer crescer um monocristal para você conseguir usar a técnica.
Então você deve cristalizar a sua substância. Os especialistas dizem que talvez essa seja uma das partes mais difíceis. Nem sempre a substância que você quer estudar, determinar a estrutura da mesma, forma cristais. Você não consegue cristalizar todas as substâncias, tá? E você tem que obter cristais de boa qualidade. Tem que ser um monocristal e tem que ser perfeito. Nem sempre isso é fácil. Ó, o tamanho do cristal deve ser adequado. Depois que a substância é cristalizada, você tem que colocá-la numa placa de vidro. Você coloca algumas gotas de óleo para facilitar a manipulação dos cristais. E não espere cristais grandes, tá? Tem que usar até um equipamento, um microscópio, para dar uma olhada nos cristais. Tá? Normalmente a gente tem associado a cristal, um cristal monocristal é grandão. Nem sempre você vai ter um cristal. Até porque também esses equipamentos eu creio que deve ser limitado o tamanho do cristal que você pode introduzir. Então vamos lá. Ó, tem que separar os cristais, pegar os melhores cristais. Ó, o cristal tem cerca de 0,4 milímetros. É muito pequenininho. Ela separa com uma agulha o cristal. Ó, o cristal tem que ter faces regulares. Esse primeiro cristal aí que foi separado, ele é muito pequeno. O segundo cristal não é um monocristal, tem houve uma cocristalização de mais de um cristal, né? É isso que está sendo mostrado aí. Ó, o terceiro cristal ele tá quebrado, não serve também. Esse aí é um monocristal, segundo eles, e ele está bom para ser usado. Eles vão para o próximo passo, colocar esse cristal num suporte de nylon. Como sempre, né? Usar software, usar computador. O equipamento é operado via software, tá? É a interface do software. Aqui já é o interior do equipamento, do difratômetro de raio-x. Tá vendo essa agulha bem pequenininha aqui, que quase não dá para ver direito? É onde eles colocam aquele monocristal. Isso aqui é a fonte de raio-x. Isso aqui eu creio que seja o detector. Vamos ver. Isso. Então aqui o detector, aqui o suporte, aqui a fonte de raio-x. Na verdade aqui não é bem a fonte, né? Mas é por onde eles vêm, né? A fonte deve ser um pouco lá mais atrás e deve lançar aqui por essa peça aqui. Deve ser tipo para canalizar, né, os raios-x. Interessante conduzir o experimento a baixa temperatura, porque isso faz com que os cristais permaneçam estáveis. E olha só que detalhe importante, ó. E reduz o movimento térmico dos átomos, né? Reduz a vibração das ligações e vibração dos átomos, que tudo isso pode interferir nos resultados. Aí já é a parte fora do equipamento.
Uma agulha onde fica o cristal. Essa é a interface do software. É possível rotacionar a amostra, o cristal sob investigação via software também. Isso aí, o que eles estão dizendo é um pré-teste, ver se a amostra realmente é adequada para fazer uma aquisição, uma coleta completa dos dados. Esses dados podem ser coletados ao longo aí de, eu já vi um pouco a respeito, 3 dias, uma semana, os dados ficam sendo coletados, muitas vezes, depende da complexidade da amostra. Isso é padrão de difração. Esse padrão, segundo eles, está adequado, o que significa que eles podem proceder com o experimento, continuar o experimento, continuar a coleta de dados. Acho que isso é só um exemplo de como seria essa pré-coleta, como é que seria uma pré-coleta ruim, mostrando que a amostra em questão ela não está adequada. Isso é só um exemplo. Uma vez que o cristal você viu que ele é adequado, eles podem continuar coletando dados em diferentes orientações. Isso aqui, ó, parâmetros de cela unitária. Como trata-se de um composto cristalizado, né, é estado sólido, tem um arranjo regular dos átomos ali dentro. Essa célula unitária seria uma espécie de um tijolinho, né? Você pode imaginar uma parede com os tijolos todos iguais. A célula unitária dessa parede seria o tijolo. Com o tijolo, se você replicar um tijolo em todas as direções, você faz a parede, entendeu? Então, o bloquinho básico de construção seria a cela unitária. Só fazendo analogia, né? Você tem, como eu disse agora, que o tijolo seria a célula unitária de uma parede, você tem uma célula unitária dentro lá do cristal, que é aquela partezinha, aquele conjunto de moléculas que, se você replicar ele em todas as direções do espaço, você monta um cristal completo. Me entendes? É mais ou menos isso aí, uma célula unitária, em termos simples, né? Eu vejo a complexidade, tem que fazer outro pré-experimento, e depois tem que ajustar mais parâmetros, realmente é uma técnica bastante complicada. Eu estudei um semestre de cristalografia de raio-x na UFSC, na época de pós-graduação. Não me recordo se era mestrado, doutorado na época, mas um semestre estudando, olha, entendi pouca coisa assim, é realmente bastante complexa a técnica. Essa parte aí é instrumental, né? Essa parte é técnica de você operar equipamento, operar software. Ela em si não é tão complexa, né? Mas você tem que saber o que é que você está fazendo, né? O equipamento ele vai te dar dados e cabe ao operador decidir, né? Interpretar aqueles dados, ver se aquilo está correto ou não, se aquilo faz sentido ou não faz sentido, se dá para continuar ou se não dá com o experimento. Então, como eu disse para vocês, eu fiquei um semestre estudando isso e olha, achei bem complicadinho.
Bom, como vocês viram, você tem o seu complexo, a sua substância, que você está interessado em determinar a estrutura, ou seja, determinar a geometria de coordenação, entre outros parâmetros geométricos. Você tem que obter um monocristal de tamanho adequado e de qualidade adequada, botou no equipamento, tal, todo aquele processo que vocês viram. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado final, porque você coloca o monocristal no equipamento, faz a coleta usando os raios-x, e aí você vai chegar na estrutura do seu composto. Mas, claro, tem todo, né? Eu estou pulando um monte de etapas aí, que na verdade tem todo um tratamento matemático que o software faz, nos padrões de fração, tal, e no final você chega na estrutura. Mas, assim, uma curiosidade, antes da gente prosseguir. Por que é que tem que ser raio-x? O raio-x é uma onda eletromagnética, assim como o é a luz visível. Por que que eu tenho que usar raio-x e não posso usar a luz visível? Isso tem a ver, pessoal, com o comprimento de onda, tá? Você só tem o padrão de interferência na difração se você tem que o comprimento de onda da radiação incidente é da ordem de grandeza dos objetos, dos obstáculos no caminho do raio-x. E neste caso, o comprimento de onda do raio-x é compatível com as camadas dos átomos e das moléculas que ficam no cristal, certo? Então tem a ver com o comprimento de onda do raio-x, ser adequado, ser compatível com os parâmetros geométricos que nós queremos sondar. Então tá aí, é por isso. Eu vou mostrar um site aqui para vocês, é o Crystallography Open Database. Você vem aqui na caixa de texto para fazer busca textual. Eu estou digitando aqui tungstênio hexacarbonil, em inglês, evidentemente. Esse banco de dados é um banco de dados de cristalografia. É um banco de dados onde você busca estruturas. Essas estruturas são os resultados, tá? Isso aqui já é a etapa final, que eu vou mostrar para vocês. É o resultado final obtidos em experimentos como aquele que nós vimos no vídeo. Então, eu vou aqui embaixo, vou fazer a busca. E nós temos dois resultados aqui, como vocês podem notar. Esse primeiro aqui fala de conversão catalisada pelo hexacarbonil. Não seria bem isso aqui que eu queria. Eu já até vim aqui antes, nesse aqui, e eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, esse aqui fala, ó, estrutura cristalina do hexacarbonil tungstênio. É isso aqui. Ó, é um trabalho de 1992. Então, lá em 1992, alguém determinou a estrutura do hexacarbonil tungstênio. E eu vou clicar aqui, ó, CIF. CIF é a extensão do arquivo que contém a estrutura, o resultado final do experimento, a estrutura cristalina do material. Vou clicar aqui, abrir com, eu vou abrir naquele software que eu já falei para vocês, o Kencraft. E tá aqui, deixa eu melhorar um pouco a visualização. Ó, só seria a célula unitária, certo? Do material. Então, quando aqui, todos aqueles exemplos que nós vimos anteriormente
para as geometrias dos complexos. Ah, o complexo já está bonitinho, a geometria bonitinha ali. Não é assim, bem assim que funciona, tá? Eu posso deletar todos os átomos aqui que eu estiver interessado e deixar apenas aqueles que eu desejo, tá? Então, ó, isso aqui seria o tijolinho, a célula unitária do cristal, certo? Então, usando essa célula unitária, evidentemente, um cristal é algo, apesar de eles serem pequenininhos, né, para nós, mas um cristal é gigantesco comparado com a célula unitária. Ó, essa célula unitária aqui, ela contém poucos átomos, ó, certo? Então, com essa célula unitária aqui, você reproduz o cristal inteiro. Dentro de um cristal tem zilhões e zilhões de células unitárias, né? Não sei quantas, depende do tamanho da célula unitária, né? E depende do tamanho do cristal, mas muitas células unitárias você consegue colocar dentro de um cristal, tá? Por isso que eu falei que era o tijolinho, né? Até pela própria aparência aí da célula unitária. Então vamos lá. Eu poderia deletar, tá? Todos os átomos aí que eu estiver interessado e deixar só aqueles que eu estou afim que apareçam. Eu acho que até vou fazer isso. Vou começar a deletar todos esses aí que. Aí, você está vendo aqui, né? Só antes da gente continuar. Você está vendo aqui uns átomos perdidos. O que que é isso aí? É que a célula unitária ela é um corte, né? Teriam outras células unitárias do lado, para cima, tá? Para baixo, para todos os lados. Então, esses átomos que você está vendo soltos aí, eles pertencem, seria o resto da célula unitária vizinha, tá? Porque a célula unitária você tem que replicar ela em todas as direções. Então, vou deletar aqui mais alguns átomos. Vou tirar essa borda aí da célula unitária que está me atrapalhando. E eu acho que apareceu tudo de novo. Vamos lá. Então, todos esses átomos que vocês viram aí da célula unitária é o software daquele equipamento de difração de raio-x. No final das contas, o resultado final daquele experimento que o pesquisador está interessado, todo pesquisador da área está interessado, é chegar na célula unitária. E, para nós aqui da química inorgânica, nosso curso, nós estamos interessados só nisso aqui, né? Só na geometria de coordenação do, do centro metálico. Então tá aí, ó. Essa célula unitária que eu mostrei, agora eu já deletei boa parte dela. Então é o resultado de um experimento daquele, de difração de raios-x. Podemos ver aqui, ó, os parâmetros, ó. Tá aí o que eu falei, ó, antes, 138 angstrom, a distância do carbono ao oxigênio. Ó, a distância do tungstênio carbono. Vamos ver se todas essas distâncias tungstênio carbono são iguais. Ó, tá vendo que ela não é igual? 2033, essa aqui 2022. Claro que tem o erro também, né? Você sabe que todo experimento, sabe melhor que eu, que todo experimento tem um erro associado, né? Uma limitação do método utilizado, né? Então, ó, veja você, essas medidas elas não são iguais. Ah, não está errado. Então, não necessariamente. O material, quando cristaliza, não necessariamente essas distâncias são todas iguais, tá? Afinal, não tinha só essa molécula isolada, né? Você viu que tem um monte de
de moléculas, umas próximas às outras, e isso vai influenciando nessas distâncias, nos parâmetros geométricos do composto. Bom, pessoal, era isso. Então, não entre em pânico, tá? Nós não vamos entrar em detalhes sobre a cristalografia de raio-x. O que você precisa ter aqui é noção, saber que da cristalografia de raio-x você consegue obter a estrutura, a geometria de coordenação dos compostos e vários outros parâmetros geométricos. Nas listas de exercício, vai ficando mais claro também outros detalhes que você deve aprender. Mas, claro, você vai ter que dar uma lida a mais sobre a cristalografia de raio-x, tem que dar uma pesquisada a mais. Mas, em detalhes, nós não vamos entrar, isso não vai ser exigido de vocês. Até mais, pessoal.